Olá pessoal, tudo bom? Então, a noite acampada no pasto foi fria, porém tranquila. Após desarmar o acampamento, antes do sol nascer, e tomar um café da manhã com cevada, voltamos para a estrada. Deixo Bruma se exercitar um pouco antes de colocar ela na garupa. Logo chegamos em Igaporã, o local que eu dormi já estava perto da cidade. Aqui abasteci a água para encarar a subida de serra pela manhã e sem pressa, pois sabia que seria uma subida meio complicada. Engraçado que perguntei para duas pessoas se o nome de Igaporã era um nome indígena e ambas disseram que não tinha nada a ver. Porém eu pesquisei depois e na verdade a expressão Igaporã vem do tupi-guarani e significa água bela ou nascente bela. Num posto, perguntei ao frentista como era a condição da estrada a seguir, e ele alertou que a subida de serra logo à frente era bastante perigosa. As subidas começaram logo depois de Igaporã. Logo os primeiros trechos, com paredões dos dois lados, sem acostamento, aparecem. Mesmo empurrando a bicicleta na maior parte do tempo agora, por segurança precisei levar Bruma o tempo todo na casinha, e seriam cerca de 12 km de subida de serra. Nos trechos mais complicados, estreitos, eu parava e escutava, deixava os caminhões passarem e quando não ouvia nenhum motor, eu seguia rapidamente para passar os corredores de paredões. Essa BR-430, é bastante movimentada nesse trecho, muitos automóveis e carretas. Acho impressionante que a legislação permita construir uma BR assim, com tantos paredões de corte de estrada, sem acostamento. Acostamento aqui deveria ser obrigatório, mesmo que fosse pequeno. Mas vou seguindo, sem pressa e parando quando necessário. Cheguei então em um corredor de paredões bem longo. Andei alguns metros e me refugiei numa reentrância do paredão. Nesse local eu não conseguia ver onde os paredões terminavam e as carretas não paravam de passar. Fiquei alguns minutos ali sem conseguir sair e cheguei a ficar com um pouco de medo. Mas então tive uma ideia. Primeiro eu deixei a bicicleta ali e subi a pé com Bruma, beirando o paredão, que realmente era bem longo. No final dele deixei Bruma amarrada no local seguro e voltei para pegar a bicicleta. Assim, se acontecesse algum problema, eu poderia simplesmente largar a bicicleta encostada no paredão e me espremer entre o paredão e a pista para me livrar. Caso a bicicleta fosse atingida, Bruma não estaria nela. Mas, graças a Deus, consegui escolher o momento certo e levei a bicicleta em segurança até onde deixei Bruma. Precisei fazer esse processo mais 2 vezes. Deixei Bruma amarrada e levei a bicicleta, para então voltar e pegar Bruma, e depois levei Bruma primeiro, para depois buscar a bicicleta. Fiz isso nos locais que os paredões eram longos, e assim vencemos essa subida de serra. O interessante é que
Os maiores sustos que tomei foi com carros pequenos. As carretas dá para escutar de longe, e elas chegam devagar, principalmente na subida. Já os carros pequenos fazem pouco barulho e andam rápido. Quando você percebe, já estão em cima. Ainda encontrei mais uns paredões, mas a pior parte já tinha passado. Peguei paisagens bem bonitas. A subida de serra teve momentos tensos, mas não vou mentir que até gostei da emoção da aventura e da sensação de desafio a ser vencido. Uma hora da tarde, cheguei num povoado bem pequeno. Quando estava preparando um trigo de quibe com soja hidratados, um motoqueiro cearense que viajava de moto vendendo panelas parou para conversar. Ele tinha almoçado e queria me pagar um prato de comida no restaurante caseiro do povoado. Eu não queria abusar, mas ele insistiu, e acabou que a senhora me deu um prato de comida sem cobrar ele. Mas se não fosse por ele, eu não teria ganhado esse prato. Deus o abençoe pela atitude em ajudar, mesmo estando ele também na correria da estrada. Seguimos e ainda tinham mais alguns paredões pelo caminho. A estrada agora era uma montanha-russa com mais subidas do que descidas, e a região era bastante deserta. Eu usava o chapéu com a lateral levantada para escutar melhor o motor dos caminhões e carros. Faltando cerca de 10 km para Caetité, já eram as 5 horas da tarde, e achei uma casa num local deserto, no alto de um morro, onde um rapaz encheu minhas garrafas. Segui mais 1 ou 2 quilômetros e encontrei uma entrada de corredor abandonado. A região era bem erma, e esse local foi perfeito para acampar. Tomei um banho de garrafa e armei acampamento antes de escurecer totalmente. Não cozinhei, pois havia almoçado e ainda estava com aquele trigo de quibe com soja que tinha preparado no povoadinho. A noite foi muito fria, afinal estávamos bem no alto da serra, num período de inverno. Mesmo usando todos os agasalhos, cheguei a sentir frio. Para completar, meu isolante já não está protegendo bem da frieza do solo. Porém, o frio que cheguei a sentir foi pouco, e a noite foi muito boa, dormi bem. Mas devido ao frio que fazia do lado de fora, só saí da barraca quando o sol apareceu. Afinal, o local era muito tranquilo e não tinha urgência. O dia anterior tinha sido bastante puxado, e meu pé machucado tinha sofrido bastante por ter empurrado a bicicleta muitos quilômetros de subidas. Desarmei o acampamento, dei comida de bruma e preparei uma cevada para acompanhar a aveia com goiabada. Também aproveitei para analisar os mapas e atualizar o diário de bordo. Não é todo dia que se acha um local tranquilo assim, para se sentir em casa e relaxar um pouco. Saímos para a estrada só umas 9 horas, afinal Caetité já está bem perto e o clima está fresco, embora ensolarado. Precisamos enfrentar ainda um trecho movimentado e sem nenhum acostamento. Mas logo chegamos em Caetité. Fui num posto de gasolina lavar roupa e acabei ganhando um prato de comida para mim
e uns restos para a bruma de um motociclista estradeiro que morava em Caetité. Ele tinha uma dessas motos que parece uma Harley Davidson. Nesse primeiro dia, eu dormi na beira da estrada na saída da cidade, escondido pelo mato. De manhã, fui na rua expor os artesanatos durante o dia. Já era sábado. Domingo também fiquei em Caetité. Vendi alguns artesanatos nesse fim de semana. Como achei Caetité uma cidade tranquila, e todos me disseram o mesmo, no sábado eu acampei na rua mesmo, atrás da lona, sem armar a barraca. E no domingo, dormi num local chamado Casarão, que é tipo um albergue para pessoas em situação de rua. Porém não é mantido pela prefeitura, e sim pela sociedade civil em um casarão cedido pela Igreja Católica. Gostei de Caetité, achei uma cidade tranquila e com boas pessoas. E faz um friozinho bom à noite devido à altitude e por ser uma região de serra. Segunda-feira de manhã, seguimos viagem novamente.